A minha cadeira tá fazendo barulho. Vai cair. Quando você falar... Como os empreendedores hoje em dia estão usando as ferramentas do marketing digital e também de gestão de negócios na prática. Para te contar isso, eu criei um podcast. E aqui nós vamos conversar com empreendedores que estão no dia a dia fazendo, sentindo na pele as dores e as delícias de empreender no Brasil. O meu nome é Bianca, bem-vindo ao podcast Você Vende o Quê? Hoje a gente vai conversar com a Silvia, que é a dona de uma loja, uma mercearia saudável, que se chama Armazém 14. Vamos descobrir como que ela criou esse negócio, por que ela fez e quais são os desafios de ter uma loja física. Uma não, viu, gente? Mais de uma aqui no Rio de Janeiro. Silvia, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Bianca. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Bom, então vamos começar o nosso papo. É tranquilo? O que a gente queria, assim, saber? Primeiro, como é que começou a sua história? Como é que você teve essa ideia? Porque eu sei que você vem de uma outra área, né? Um outro mercado. Como que foi a ideia de criar uma mercearia saudável, uma loja saudável? Então, o pulo do mercado editorial sobre siderurgia... É um salto. Para alimentação saudável, vem, na verdade, da minha vida pessoal, né? Eu, durante anos da minha vida, tinha muita enxaqueca. Tá. E durante muito tempo eu corri atrás de entender ou de descobrir qual era a razão de eu passar tão mal, né? Tá. E um belo dia, finalmente, uma endocrinologista descobriu que o meu grande problema era o glúten. Olha. E aí eu saía correndo atrás dos produtos que eu pudesse comer sem glúten. Isso tem mais ou menos uns 13 anos. Isso foi mais ou menos uns 13 anos atrás que a gente descobriu. Uhum. E era muito difícil você encontrar um pão gostoso, você encontrar massas, você encontrar biscoitos. Só tinham em lugares específicos, em 2 lojas de produtos naturais aqui no Rio, ou em 3, existiam na época. Tá. E toda hora faltava. Eu não entendia por que o pão, todo mundo come... Praticamente todo mundo come pão de manhã, né? Uhum. Eu não entendia por que o pão faltava. Às vezes durante um mês tinha um pão, depois ficava 3 meses sem ter. Eu não entendia por que esse gerenciamento, por que tinha tanta ruptura de produto na loja, né? Sim, sim. Não era possível que eu era a única no Rio de Janeiro alérgica ao glúten. E que uma coisa que a gente come todo dia no café da manhã, né? É uma coisa óbvia, né? Óbvia, sim, não é um produto extraordinário. Pois é um produto que, assim, hoje em dia, eu sei, você põe na loja, vende. Uhum. Eu vendo pão todo dia. Então, eu não entendia por que isso acontecia lá. Né? E aí, a gente começa a pesquisa aqui, pesquisa dali. E eu estava também querendo fazer uma transição de carreira. Eu tinha uma editora, eu trabalhava com uma editora alemã também. Uhum. E os negócios na área de cirurgia vinham minguando bastante. E eu estava querendo fazer outra coisa também. Eu queria trabalhar só no Brasil. Não queria ficar o tempo todo indo para a Alemanha também. Tá. E aí, uma amiga minha que me deu uma cutucada, falou assim, você entende tanto disso, por que você não abre uma loja? 6 meses depois eu comecei a buscar um lugar para abrir uma loja. Na época, em Ipanema, não existia vacância nenhuma. Tá. Todas as lojas ocupadas. Tinha, assim, uma lojinha mínima numa galeria pertinho da onde a gente está hoje em Ipanema também. No mesmo quarteirão até. Olha, coincidência. Aí a gente abriu uma loja ali de 16 metros quadrados. Nossa, micro! Micro. Uhum. E ficamos ali 10 meses até que vagou aonde a gente está hoje em Ipanema, ali na Visconde de Pirajá 330, ali dentro da galeria, vagou uma loja lá um pouquinho maior, de 36 metros quadrados, contando com o giral também, tá? E ali a gente está há quase 10 anos. Nossa, excelente, ótimo. Me diz uma coisa, você falou que sentia muita dor de cabeça, né? Que tinha, assim, uns incômodos, assim, e aí por isso que você foi procurar. O que as pessoas normalmente sentem ou falam? A gente não é nutricionista, né? Mas não vai ficar aqui meio que dando um diagnóstico. Mas existem algumas coisas que são frequentes, que eu imagino que as pessoas reclamem ou comentem, né? E falam, ai, mas eu sempre tive isso a vida toda. Não tenho intolerância, eu não tenho alergia. Desde que o mundo é mundo, eu passo mal assim, eu sinto isso. Não. O que normalmente você escuta na loja e aí você fala assim, gente, ou fora dela, né? Principalmente fora dela. Você pensa assim, gente, se essa pessoa procurasse uma orientação, fosse atrás, de repente pode ser isso. Que tipo de coisas a gente sente? Intestino preso é uma delas. Olha. E estufamento. Fui almoçar, depois minha barriga estufou. Fiquei cheia de gases. Tive que abrir a calça no trabalho porque não aguentava ficar com a calça fechada. Isso eu escuto muito. Principalmente esse estufamento.
E realmente é um efeito que o incômodo no intestino faz. Porque o que o glúten faz? Ele gruda na parede do seu intestino. Algumas pessoas lidam bem com isso, outras não tão bem. E aí o intestino começa a se mexer e o quê? Ele começa a produzir gases para se livrar disso. Tá. E aí isso causa o estufamento e causa esse incômodo todo. Entendi. Ô, Silvia, e tem uma diferença entre as pessoas que são intolerantes ao glúten e as que são alérgicas ao glúten? Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A intolerância, você sente um incômodo e isso passa. A alergia vem uma reação do corpo, né? Tá. Então, você pode se coçar, você pode... É um pouco mais grave, então. É uma coisa mais instantânea também. Você pode ficar... Em geral, você fica estufada também. Você pode se sentir super mal, pode fechar a sua glote, se você for muito alérgico. Então, tem N reações que o corpo dá, N sinais que o corpo dá, que algo não está em ordem. Entendi. Hoje... Ai, desculpa. Hoje em dia, tem muita notícia, muita informação na internet. Eu até peguei um dado aqui, que eu vou ler para você, que eu fiquei assim, gente, eu não achei que era tanta gente, olha. Uma pesquisa da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, aponta que 1% da população mundial tem um diagnóstico de doença celíaca, apesar de nem todo mundo saber disso, né? E no Brasil isso seria mais ou menos 2 milhões de pessoas. Muita gente tem isso e ainda não sabe, né? Ou sabe e não tem muito acesso, né? O que você pode comentar sobre isso? Como que é hoje, por causa da internet? Eu acho que a facilidade de encontrar informação, encontrar notícia é muito grande, mas ainda assim não chega, né, em todo mundo. Você acha que essa popularização, as notícias sobre a doença celíaca, sobre o que o glúten faz com o corpo da gente ou não, né? Como que isso ajuda ou piora essa disseminação do conhecimento? Eu acho que a gente tem sempre que ir ao médico, porque é o médico que vai poder te dizer se você é celíaco, ou se você tem uma alergia, ou se você tem uma intolerância. Porque isso são 3 coisas bem diferentes. Ok. Tá? A doença celíaca é uma doença que, uma vez constatada, você nunca vai se livrar dela. Ela vai te acompanhar a sua vida inteira. Então, a doença celíaca, ela dá uma reação instantânea também, em geral. Tem gente que o intestino solta e é uma coisa horrorosa. A pessoa sai correndo para ir para casa porque ela pode até se sujar, né? Entendi. A doença não só te traz muitas dores, mas ela pode ser muito constrangedora também. E esse efeito psicológico também é muito ruim. A pessoa fica desnutrida, né? Então, assim, doença celíaca é uma coisa. Existe até uma associação de celíacos do Brasil, no Rio de Janeiro, em vários estados. Inclusive, estamos no mês verde, no mês da conscientização celíaca, tá? O mês da doença celíaca. E isso são realmente 3 coisas bem diferentes. Qual o problema do celíaco? Ele não pode ter contato nenhum com glúten. Se o celíaco mora na frente de uma padaria, ele vai ter um problema. Olha, entendi. Então, assim, ele é muito sensível. Não pode ter uma contaminação cruzada, nada disso. É porque o glúten é muito fino, então ele fica ali no ar, né? Entendi. Então ele está se espalhando ali o tempo todo. O tempo todo está sendo disseminado ali. E para o celíaco, isso realmente é muito grave, muito ruim. Então, na loja você tem produtos específicos para celíacos? A loja é 95% sem glúten. A gente tem um cantinho de coisas muito bem embaladas que contém farinha de trigo, ou podem ter, ou tem cevada, porque o glúten tem na farinha de trigo, no trigo e na cevada, né? E a gente tem, por exemplo, assim, o nosso balcão de salgados é todo livre de glúten. Os nossos bolos também são todos livres de glúten. E, assim, o funcionário que trabalha na minha loja não pode nem levar um pão francês para esquentar em tudo que a gente usa ali dentro da loja. A gente tem uma área só do funcionário, onde ele ali faz as coisas dele. É o talher, são os pratos, são as coisas só para isso. Para a gente evitar qualquer contaminação cruzada. Nossa, excelente, ótimo. E você tem também linhas de produtos para outras restrições alimentares, né? Quais seriam? A gente tem para restrição à lactose, restrição ao leite. Eu tenho muita coisa vegana, né? Legal. Que é sem proteína animal e, obviamente, também sem leite. A gente tem coisa para quem corre atrás de uma dieta low carb. Ok. Para quem faz dieta keto, cetogênica. Para quem tem problemas com soja. Todos os nossos produtos são escolhidos a dedo
porque a gente precisa saber o que tem lá dentro para a gente poder vender coisas seguras para as pessoas. Eu ia te perguntar isso. Eu vejo que às vezes é um desafio para os negócios, né? Escolher os seus fornecedores e meio que acertar também no produto, né? Porque, claro, a gente quer ofertar para o cliente aquilo que for melhor. Mas numa loja como a sua, que tem esse cuidado, né, com a saúde das pessoas, com a alimentação. Esses dias, numa reunião, a gente estava falando, né? Você passa no Armazém 14 para não ter que passar na farmácia, né? Exatamente. Então você tem que se cuidar aqui antes para não ficar doente ali na frente. Como que você faz essa seleção? Como é que alguém, um fabricante, né, consegue a aprovação para ser um fornecedor do Armazém 14? Então, primeiro ele tem que mandar o produto dele, um original, como se fosse um produto para a gente colocar na prateleira para vender. Okay. Por quê? Eu preciso ver como é que é a rotulagem dele, eu preciso ver os ingredientes dele, eu preciso conhecer e ter a experiência do produto dele. Ótimo. Nem tudo que a Silvia não pode comer não vai deixar de entrar na loja. Isso pode ser que entre na loja sim, mas depende desses critérios. Depende também que empresa que depende se a gente conhece como isso é produzido. Então, assim, às vezes são grandes marcas que querem estar dentro da nossa loja, mas a gente não quer elas lá dentro, porque a gente não acha que tem um espírito de saudabilidade. Tem que ser saudável, gente. Tem que ter um rótulo transparente. Tem Entendi. que ter pouca química lá dentro. A gente entende, a legislação muitas vezes exige que certas coisas contenham no produto. Tá. Mas, por exemplo, assim, você não pode colocar na rotulagem que é apenas um chocolate. O chocolate é um produto que é composto de várias coisas. E a gente precisa saber o que tem ali dentro para a pessoa poder comer com segurança. Não é para condenar uma marca, não é para condenar um produto, mas para as pessoas terem o poder de escolha se elas querem comer algo, sei lá, com sucralose, ou se elas preferem comer algo com xilitol, com eritritol, ou sem açúcar, simplesmente. Sim. Com açúcar de coco, que também é melhor, né? Então, assim, é dar às pessoas, dar ao consumidor o poder de escolher se eles querem consumir aquele produto ou não. É apenas isso. Transparência é fundamental. É questão de alimentação, é saúde, gente. É bem-estar. Quando a gente come algo que nos faz mal, a gente se sente mal. É uma experiência ruim. Então, deixa a pessoa escolher se aquilo é bom para ela ou não. Se ela quer aquilo ou não, né? Então, esse é o grande dilema. Mas, assim, tudo que vem pra gente, eu olho antes, eu experimento, a gente faz a experiência do produto, a gente conversa com o fornecedor para saber como que isso é produzido, que produto é esse, qual público ele quer atingir com isso, né? E aí a gente decide se esse produto vem ou não. Entendi. Você falou agora da sucralose, e aí eu lembrei de uma outra conversa que a gente teve uma vez. Hoje em dia, principalmente com o anúncio na internet, né, as marcas nascem e ficam grandes com muita velocidade. Pelo menos grandes no sentido de serem conhecidas. E aí eu me lembro de a gente não vai falar aqui o nome do produto, vocês vão ficar tudo aí com curiosidade, mas eu lembro de um produto que tinha um nome já grande, que a divulgação dele era muito pesada, mas que você me comentou sobre isso. Os ingredientes não são tão bons. Não é porque não tem açúcar e usa um adoçante que esse adoçante é bom. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque pra mim foi uma novidade, assim. Eu lembro de ficar chocada e pensar assim, gente, mas como assim? Os adoçantes são muito diferentes. Alguns são bons, alguns nem tanto, né? Fala um pouco sobre essa diferença dos adoçantes e o cuidado que a gente precisa ter. Porque é isso. Eu abro meu celular, meu Instagram, recebo um monte de anúncio, não sei, de um doce XPTO, um chocolate XPTO, e tá escrito ali, sem glúten, sem açúcar, por exemplo. E eu penso, saudável. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Inclusive, nem tudo que é sem açúcar é adequado para um diabético, por exemplo, né? Olha. É um diabético que tem um problema com o açúcar pode ser fatal para ele. Então, assim, e existem adoçantes que têm um efeito que nem o açúcar. Então, as pessoas precisam conhecer. E a diferença, por exemplo, o que a gente faz na loja? A gente mostra para as pessoas o que tem lá dentro, mostra o tipo de adoçante e explica. Por exemplo, tem pessoas que não se dão bem com xilitol, porque o xilitol é um adoçante natural, porém, tem pessoas que ficam desarranjadas, que têm uma tendência a soltar o intestino com o xilitol. Outras pessoas não. Com o eritritol é a mesma coisa. Tem gente que não gosta da estévia, que é um adoçante super bom, é uma folhinha, é um adoçante... Estévia cresce no Brasil, um produto nacional maravilhoso, que é exportado, sabe? Então, assim,
a gente deveria valorizar mais. E existem hoje stévias sem retrogosto. São produtos caros, mas você compra um vidrinho assim, isso dura 1 ano. Nossa, muito bom. É porque você usa muito, muito, muito pouco, porque o poder de adoçar da stevia é muito maior do que o do açúcar, né? Entendi. Existe também um outro adoçante chamado talmatina, que é muito usado na indústria. Como é o nome? Talmatina. Dalmatina. Ele é usado na indústria. Tá. É um adoçante muito caro. 1 quilo de talmatina acho que custa R$9.000, uma coisa assim. E ele não Isso tem... é muito caro. Exatamente. Meu Deus. E ele não tem para vender para o consumidor, Tá. porque não faz sentido. Não faz sentido, né? Mas ele vem de uma florzinha vermelha que cresce no norte da África e adoça acho que 3.000 vezes mais do que o açúcar. Gente, que incrível. É poderosa. Tá, poderosa. Mas esse adoçante vai só pra indústria, então? Vai só para a indústria. Ok. A indústria costuma usar ele junto com outras coisas. Junto com eritritol, junto com a estévia, para balancear isso aí. Como é muito caro, mas tem um poder de adoçar muito grande, então, em geral, ela entra com menos quantidade e os outros adoçantes com mais quantidade. Tá, entendi. Me conta aqui, vamos mudar um pouquinho. Você saiu lá da área da siderurgia, montou a loja, e aí eu sei que na loja tem mais um braço seu lá, que é a produção dos bolos, né? Quando que começou isso? Como que desbloqueou isso? Isso era uma coisa, assim, a questão bolo sempre foi para mim, depois que eu descobri a alergia ao glúten, sempre foi uma questão muito difícil. Porque não tinha... Você gostava muito de bolo? Eu gostava muito de bolo. Na sua infância você comia sempre? Tinha na sua casa? Tinha sempre na minha casa. Na minha também. Gente, um bolinho de fubá bem cheirosinho de manhã. Uhum. E aí você não podia? E aí de repente não podia mais. Assim como massas também não podia mais, né? Mas o bolo a gente, há mais ou menos 12 anos atrás, eu dei um pacote de farinha mista. Era uma farinha toda... Eram várias farinhas misturadas ali, todas sem glúten. Dei para uma amiga minha que fazia bolos na época, a Renata Iglesias, e ela começou a fazer os bolos pra gente. No começo ela achou, isso não vai dar certo. E aí ela começou a fazer os bolos pra gente e era a pessoa que, assim, a gente vendia muito, muito, muito bolo dela. E aí veio a pandemia, caiu a venda de tudo. Sim. E ela começou a dar aulas de bolo. E aí eu virei aluna dela. Olha, legal. Uhum. Aí eu virei aluna dela e eu comecei a fazer bolo, comecei a experimentar, colocar na loja. No começo foi bem tímido, tinha, sei lá, 2 ou 3 sabores de bolo só. E a coisa foi caminhando, foi ficando boa. A gente vai mudando aqui, mudando um pouquinho ali, faz uma cobertura diferente. E hoje em dia a gente vende muito bolo na loja. E isso está virando um negócio novo pra gente. Tem outras cafeterias querendo comprar bolo da gente também. A gente vai montar um lugar maior, uma produção maior, para poder vender para terceiros também. Aham. E não só nas nossas lojas. Hoje, bolo de que a gente consegue achar na loja? Quais são os sabores, as possibilidades... Eita, bati aqui no microfone. Quais são as possibilidades de bolo que a gente tem lá no Armazém 14? Olha, hoje tem bolo de chocolate low carb, coberto com brigadeiro sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Tá. Tem bolo de milho, tem torta de Santiago de Compostela, que é uma torta de amêndoas, tem torta de amêndoa com mirtilo também e com recheio de pasta de macadâmia. Uhum. Bolo de banana também tem. E, obviamente, tudo sem glúten. Todos eles, menos a torta de Santiago, são sem açúcar. Ah, tá. A torta de Santiago tem açúcar. É a única que tem açúcar. Okay. Os outros todos são sem açúcar. Tá. Banoffee chega amanhã. Hoje tá sem banoffee na loja. Tá bom. Bolo de cenoura também tem. Aí tem variações. Tem só o bolo só de cenoura. Tem o bolo de cenoura recheado com pasta de macadâmia também. Tem o bolo de chocolate recheado com pasta de avelã com mel de tâmaras. Tem bolo de chocolate com doce de leite. Tem bolo de chocolate com doce de leite. Tem um bolo de 4 camadas. Que mais que a gente tem? Acho que é isso. Devo ter esquecido alguma coisa. Vamos imaginar que alguém... tem bolo vegano, né? Bolo vegano. Bolo vegano de chocolate. Sim. Faz muito sucesso. Faz mesmo. Esse bomba muito. Uhum. E vamos imaginar, assim, que uma pessoa que está ouvindo a gente tem ali na memória, assim, um bolo que queria muito comer. Meu Deus, eu amava... Mas eu não encontro, eu não sei fazer e eu não posso comer glúten. Como é que faz?
Vai lá na loja e compra. Te fala mais ou menos o que gostava e você consegue desenvolver ali um bolo especial. Consigo. Um bolo de aniversário, alguma coisa assim. Assim, tem que ser com antecedência, talvez, né? Com 1 ou 2 dias de antecedência. Se a Tá. pessoa vira e fala assim pra mim, eu quero um bolo, não quero com adoçante. Tudo bem, faço com açúcar. Ótimo. Não pode ter... Outro dia veio uma cliente que a nutricionista dela cortou a farinha de aveia. A gente substituiu por farinha de mandioca ou por farinha de arroz também dá pra substituir. Tá. Então, a gente consegue trocar algumas coisas. Mas, por exemplo, assim, não pode ter óleo nenhum. Aí fica difícil. Entendi. Porque, assim, todos os componentes que estão ali, se você pegar, por exemplo, o açúcar, por exemplo, a torta de Santiago, substituir o açúcar dela é muito difícil. Por quê? O açúcar, ele não só adoça, como ele dá cor, e o açúcar, quando a gente derrete o açúcar na panela, ele fica líquido. E a mesma coisa acontece dentro do forno. Entendi. Ele dá volume também. Uhum. Se a gente substitui o açúcar, por exemplo, por estévia, aí você vai usar mais ou menos 10% do açúcar. Aí o bolo, de repente, fica 10% menor. Entendi. É uma receita que não vai dar certo. É uma receita que não vai dar certo. Entendi. Então, você tem que estudar como misturar isso tudo para poder fazer essa substituição. A substituição do açúcar é realmente uma substituição bem difícil. Eu imagino que sim. Eu lembro que uma vez a gente comeu um bolo que você fez de milho com coco, talvez. Uhum. Nossa, maravilhoso. Eu falei assim, Acho que ô difícil Silvia, desse, né? tem certeza que esse bolo não tem açúcar? Que não tem essas coisas aí que a gente não pode comer. Tenho certeza. Maravilhoso, assim, muito especial. O bolo de milho com coco vai ter hoje na loja também. Ai, que delícia. Ô, Silvia, me conta aqui uma outra coisa. Como é que hoje você usa as redes sociais para falar do seu negócio? Para divulgar. Hoje você tem quantas lojas e onde elas estão aqui no Rio? Então, hoje a gente tem 2 lojas nossas próprias. Na terça-feira abre a nossa primeira franquia, que vai ser no Shopping Tijuca. Ótimo, super A legal. gente tem o e-commerce, a gente vende também pelo WhatsApp e a gente tem iFood também. Ótimo. Então, aí são vários canais de venda diferentes. Sim. E para a gente poder trabalhar isso tudo aí, a gente precisa ter uma presença na mídia. Precisa anunciar, precisa de tráfego, né, Bianca? Todo mundo precisa de tráfego pago, viu, gente? Isso faz muita diferença. Isso traz muito cliente pra gente. Isso abre muito interesse pela gente nas redes sociais. Eu imagino que seu cliente, ele seja uma pessoa que chega com muita dúvida, né? Porque mesmo as pessoas que já conhecem suas alergias, suas intolerâncias, elas ficam nessa dúvida que você teve no início, né? Ou porque o produto falta, ou porque eu não posso consumir este, ou será que este rótulo aqui é saudável para mim? Vocês têm esse hábito, assim, de receber esses clientes assim, no WhatsApp, na loja, meio que virar uma sessão de tira dúvidas? A gente, sim, mas vou te falar, a primeira coisa que as pessoas perguntam é realmente sem açúcar? É realmente sem glúten? A gente vê muito que tem uma necessidade ali muito grande de ter as coisas seguras para elas. Elas têm muito medo de comer. Sim, eu E assim, imagino. e como eu sou alérgica ao glúten, então, e na minha casa, por exemplo, não entra nada com glúten e eu me alimento só do Armazém 14, as pessoas sabem que eu estou olhando por isso. Uhum. Então, as pessoas podem confiar, porque o que eu vou estar dizendo, se realmente não tem glúten, e realmente não tem glúten, e eu como também, né? É porque realmente elas podem acreditar. É uma questão muito das pessoas estarem seguras de que aquilo é realmente aquilo que é. Eu noto isso. Eu percebo que as pessoas sempre perguntam isso mesmo. Mas é sem açúcar mesmo? Ou, por exemplo, não vai ter uma contaminação cruzada, né? Eu posso mesmo consumir isso? E aí, quando você traz a sua experiência, tipo, não, gente, eu também não posso consumir isso. Então, se eu estou consumindo, sim, também é seguro para você consumir, né? Uhum, Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho, que é muito grande. Eu quero que as pessoas se sintam seguras de fazer compras com a gente, de comer os nossos bolos, de comer os salgados que a gente também tem lá dentro. Esse não é a produção nossa, isso é terceirizado de empresas que a gente confia também. Mas as pessoas podem ter essa segurança porque eu sou o meu melhor cliente. Tem muita gente que vira e fala, nossa, mas isso é estranho. Não, não é estranho. Eu sou alérgica. Eu não posso, né? Como é que eu vou sei, colocar o que eu aqui? tenho lá dentro, eu confio.
Aham. Então, e por isso que eu como. E assim, o meu marido tem que me acompanhar nisso, porque na minha casa não pode entrar nada de glúten. Então, ele come a mesma massa que eu como. E as massas são maravilhosas. Os bolos são muito bons. Os pães são deliciosos. Você tem massas lá na loja para vender? Temos. Tá. Massas sem glúten também, de quinoa, tem de grão de bico, tem uma massa italiana maravilhosa também, que assim, você não diz que é uma massa sem glúten. Aham, sim. Me diz quantos itens, mais ou menos, tem lá no Armazém 14 para o pessoal poder escolher e entender, né, assim, as opções que a galera tem para ir lá. A gente trabalha com mais ou menos 5.000 itens. Uau! Ou seja, tem para todo gosto, Tem né? para todo gosto. Eu lembro, assim, alguns itens, assim, que me chamaram muita atenção lá. Aquele chocolate granulado. Nossa, aquilo para mim é muito especial. Isso aí é uma empresa de São Paulo que produz sem glúten, sem leite, ou seja, atende a todos os alérgicos. Aham. Não tem glúten, não tem leite e a maioria deles é sem açúcar. Então a gente Que lá tem a opção com açúcar e sem açúcar. Exatamente. Aí eles usam adoçantes bons, eles fazem também com os que eu não gosto. Tá. O que eu não recomendaria. Aham. Mas eles fazem com eritritol, eles fazem com açúcar de coco, eles fazem com estévia, agora não tenho certeza, mas fazem com eritritol. Tá, legal. Isso é bom, né? Porque eu fico pensando assim, principalmente pra quem é mãe e aí tem criança, as crianças querem o bolo com chocolate granulado, né? Elas querem, é lúdico, é bonitinho, né? E aí elas também participam, porque não fica diferente de outros bolos que elas veem em outros lugares, né? E é impressionante, se você coloca um bolo sem granulado e ao lado o bolo com granulado, o com granulado vai sair primeiro. Vai vender primeiro. O pessoal pode ir lá na loja e comer uma fatia de bolo e pode comprar um bolo inteiro também? Como é isso? Inclusive, ele pode experimentar todos os bolos que a gente tem lá, porque a gente tem degustação todos os dias. Todo dia você pode experimentar o que a gente tem lá. Todo dia tem bolo de milho, tem bolo de chocolate com brigadeiro ou com doce de leite, tem torta de Santiago. Tudo para experimentar. Ai, que delícia. Gente, não perde tempo, tem que ir lá, né? Tomar um café, lá tem café expresso, lá tem... Cappuccino, tem chá. É maravilhoso. Suco verde. Me conta desse suco verde, gente. Pois é, esse suco verde é uma herança, a gente herdou isso do Marcos Palmeira. A receita dele, uma das nossas lojas, a loja do Leblon, fica onde era a loja dele. Tá. Ele fechou a loja dele e a gente ficou com um imóvel ali. Ok. E ele passou a receita do suco verde pra gente. Então, por exemplo, o Marcos Palmeira tem suco verde livre pro resto da vida dele na minha loja. Ai, que delícia, hein? Coisa boa. E vocês também têm lá uma feira orgânica, né? A gente tem uma feira orgânica. Que dia que acontece? Olha, a gente tem feira orgânica o dia todo. Tá. O dia todo. Todo semana dia. Inteira. Tá. E a gente recebe, às terças-feiras, eu recebo todas as folhas frescas. Porque elas vêm de Teresópolis, dos nossos fornecedores. Então, eu tenho ali todos os alfaces, espinafre, bertalha, alho porró, brócoli, couve-flor, isso tudo orgânico. A gente só trabalha com orgânico. Assim como o nosso suco verde também é todo orgânico, ele vem desses nossos fornecedores. Então, ali a gente coloca couve, maçã, pepino, cenoura, limão, cúrcuma e gengibre. Então, não coloca água nenhuma. Então, tudo é o sumo de todos esses ingredientes misturados para as pessoas beberem na hora. A gente gosta de fazer na hora porque o gostinho é diferente. Eu imagino. Ao longo do tempo, oxida. Você ainda pode beber ele sim depois de um dia, depois de 2 dias, mas ele não vai ter o mesmo sabor mais. E pode pedir no iFood. Pode pedir no iFood, A pessoa recebe fresquinho, preparado para ela ali naquele momento. Exatamente. Me fala o seguinte, você estava falando que amanhã, né, porque a gente está fazendo... É gravado, viu, gente, podcast. Mas ele vai ao ar na segunda e na terça vocês vão inaugurar a primeira franquia. Como que foi essa abertura para o mundo da franquia? Isso aí foi uma ideia que, na verdade, assim, na primeira semana, quando a gente abriu a primeira loja, na verdade, no dia da inauguração da primeira loja... Anos atrás, há quase 10 anos atrás, tinha uma pessoa lá que era diretor de uma franqueadora muito grande, e ele olhou para mim e virou e falou assim, a sua loja é franqueável. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei assim, olha, deixa eu primeiro conhecer o negócio. Deixa eu inaugurar? Deixa eu ver se isso vai dar certo. Uhum. E realmente deu certo, tanto que a gente está aqui hoje, né? Depois de 9 anos e meio.
É aniversário da loja essa semana que passou, né? Foi aniversário de 6 anos da loja do Leblon. Ah, sim, verdade. A loja de Ipanema já tem 9 anos e meio, mais ou menos. E aí, na época da pandemia, veio essa ideia da gente franquear. A gente fez a estruturação, só que com a pandemia muita gente não queria investir. Ah, é verdade. Então, assim, tudo aquilo que tinha mais ou menos engatado, todas essas conversas esfriaram muito e voltaram nos últimos anos, volta e meia, a gente fazendo feiras online, conversando com uma pessoa aqui, conversando com outra pessoa ali. Nós tivemos conversas em que as pessoas queriam ter Coca-Cola dentro da loja, mas eu não acho que isso combina com uma loja de produtos naturais. Eu acho que loja de produto natural tem que ter produto natural. Coca-Cola serve para outras coisas. Sim. Não para a gente vender ali na loja. Isso não é uma boa opção para o meu público. Meu público estranharia muito se eu colocasse Coca-Cola para vender na minha loja. Uma loja que tem kombucha, suco verde, água de coco. Não precisa dessa bebida especificamente lá. Tem tantos outros comércios. Mas realmente isso foi a razão para 2 vezes não vender uma franquia. Tá. Porque precisa dar match, né, com quem quer ser o franqueado. Ele precisa entender a essência do Armazém 14, né? Que é muito disso, de cuidar da saúde da pessoa que tá ali, né? Exatamente. Por isso que a gente tem tantos itens, porque a gente quer que a pessoa entre ali e encontre tudo que ela precisa para a alimentação saudável dela. Ótimo. E aí a gente vai inaugurar, então, a primeira loja. Onde vai ser essa primeira franquia? A primeira franquia vai ser lá no Shopping Tijuca. A loja tá ficando linda. Tá mesmo, gente. Linda. Qual é o piso lá? Vai ser no L1. Ótimo. E, como eu disse, tá ficando linda, apaixonante. E terça-feira a gente abre as portas. Ai, que delícia! Com bolo, com suco verde, com muitos itens, muitas novidades lá. Isso aí. É isso, gente. Tem que seguir nas redes sociais. Qual que é o Instagram? O Instagram é Armazém 14 Produtos Naturais. E o da Tijuca é o Armazém 14 Shopping Tijuca. Ótimo. Então, todo mundo sabe aí, né, as redes sociais. Se você tá vendo nosso vídeo até aqui, já dá pra dar um like aí, né, nesse vídeo aí. E se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui do podcast e em breve vai ter vídeo de conteúdo também. A gente está preparando umas pautas, vendo a dúvida da galera para colocar aqui. Se você tem alguma dúvida sobre a sua alimentação, né, o que seria ideal para você, o que você deveria comer, o que você poderia substituir, chama as meninas no WhatsApp da loja, né, Silvia? Lá, fala com a Silvia, fala com o time dela que elas vão te ajudar. Por falar em time, a gente chega numa área que é um desafio para muitos negócios, e aí eu imagino que seja para o seu também, que é treinar o time, né? Treinar as pessoas que ficam ali de frente, porque quando a gente entra na loja e recebe o primeiro bom dia, eu imagino que o cliente já... Bom dia, eu posso isso? Como é para você essa seleção e esse treinamento do seu time, da galera que atende nas suas lojas? Então, isso é um desafio, porque muitas vezes as pessoas chegam na loja e não sabem nem o que é glúten. Então, você tem que explicar o que é glúten, por que as pessoas reagem a isso, por que tanta gente entra na loja, a diferença das pessoas que entram na minha loja, a diferença das pessoas que entram no supermercado. Na minha loja existe atendimento, então o funcionário precisa ser treinado, ele precisa entender. Às vezes ele não sabe tudo, mas ele precisa saber o caminho para chegar nesse conhecimento, para a gente poder encontrar a resposta. Para a gente encontrar a resposta para o cliente. Isso é uma coisa que para a gente é muito importante. Ninguém vem nesse mundo sabendo tudo, isso é claro. Mas a gente precisa, ao longo do tempo, ir estudando e ir buscando essas informações. Então, assim, se tem um cliente que chega lá com uma coisa... Outro dia chegou uma moça, ela queria... o que era mesmo? Era uma coisa super difícil, que quase ninguém pede. Okay. Então, eu fui procurar nos meus fornecedores se a gente conseguia esse encapsulado para ela. A gente conseguiu. Então, a gente comprou esse para ela, para atender a necessidade dela. Porque até então nunca ninguém tinha pedido isso, né? Então, por exemplo, assim, para a gente colocar um produto na loja, a gente tem que ter 3 vezes, num espaço aí de uns 2 meses, se 3 pessoas vierem pedir a mesma coisa, aí a gente vai olhar, vai ver o que é isso,
para ver se faz sentido a gente colocar na loja. Ok. Faz sentido para que a gente atenda mais pessoas. Sim, claro. E se faz sentido ser um produto que é legal, que a gente compactua com ele. Aham. Então, assim, tem certas coisas que eu acho que quem tem que vender mesmo é a farmácia, não sou eu. Aham. Eu não vendo remédio, eu vendo a prevenção, antes do remédio. Então, assim, a gente dá muitas opções, a gente fala para as pessoas conversarem com o médico, para a gente dar sempre o melhor atendimento. E atender, muitas vezes, não é nem vender, é alertar o cliente se aquilo realmente faz parte, condiz com aquilo que ele deve fazer para a saúde dele. Lá no Armazém 14 eu vejo que é um atendimento muito consultivo, né? As meninas perguntam, mas por que você está procurando esse? Por que você precisa desse? Deixa eu te mostrar aqui alguma opção, né? Tem muito isso, porque as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Tem algum lugar, assim, que você fala assim, gente, consome o conteúdo neste lugar, ou assiste o vídeo deste produtor? Tem alguém que você busca essa informação, ou busca de fora? Como é a literatura, né, para essas alergias aqui no Brasil? Olha, eu acho que primeiro você tem que saber qual alergia você tem que saber a razão dessa alergia, e em geral, eu acho que você deve procurar um médico. Tá. A orientação sempre é essa, então, procurar o médico. Procurar o médico. Assim, Ótimo. quem sou eu para dizer para o cliente como curar o problema que ele tem, né? Se o médico vira e fala, porque o médico manda fazer vários exames, o médico interpreta o exame de sangue, exame de sangue não é apenas você ler e ver, a minha glicemia está tanto, os meus triglicerídeos são tantos, mas é um conjunto de várias coisas ali que o médico vai interpretar. Então, quem sou eu para dizer para o cliente o que ele tem? Quem vai dizer isso é o médico dele, e o médico dele vai virar e falar assim, olha, você tem que tomar cúrcuma. E aí a gente vai dar as várias opções para ele escolher. Tá. E muitas vezes não tem a marca que o médico prescreve. Tá. E aí o que a gente fala para o cliente? Olha, tira uma foto e pergunta ao seu médico se está ok você tomar essa marca aqui. Porque às vezes tem a mesma... a mesma composição, mas são marcas diferentes. Existem razões por que o médico quer que ele tome aquela marca. E aí ele precisa ver com o médico dele se está ok ele comprar de outro fornecedor, né? E outro dia, por exemplo, veio um menino na loja de 12 anos de idade. Pequeno. E ele queria ele queria comprar um pré-treino. Eu virei e falei para ele que eu não ia vender para ele um pré-treino, porque eu achava que ele era muito novo para isso, que ele tinha que vir com uma prescrição médica. Porque os meus amigos tomam, e até um amigo meu tomou escondido. Eu falei, justamente por isso. Você tem que ir no seu médico e você tem que vir aqui com seu pai ou com sua mãe para poder comprar isso. Porque eu não vou te vender, porque eu não acho que isso é adequado para você. Porque é uma criança, praticamente, né? 12 anos. Exatamente. Eu fiquei muito surpresa quando isso aconteceu, sabe? Fiquei até um pouco preocupada. Porque essa suplementação, em geral, a partir dos 16 anos que se começa a tomar. Tá. A não ser que seja um atleta. Mas aí tem alguém acompanhando. Tem um médico, tem um nutricionista, tem um nutrólogo, tem um endocrinologista acompanhando isso. Se eles prescrevem, ok. Mas uma criança que vem na minha loja virar e falar que é um pré-treino, eu não vendo. Nossa. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. Vender a comida é responsabilidade. A gente tem que ter um comprometimento. Isso, para mim, é uma coisa... Eu levo isso muito a sério, porque eu já comi muito errado na minha vida. Entendi. Me fala uma coisa, ou a gente vê assim, que às vezes a gente vai num lugar, e a gente já viveu isso até juntas, né? De sentar num café e não tem uma única opção segura para uma pessoa que tem alergia ou intolerância a glúten ou açúcar e tal. Existe alguma chance desse café, desses outros bistrôs, restaurantes conseguirem adquirir com vocês os produtos de vocês? Com certeza. Como que vai funcionar isso? Qual é o próximo passo? Eles entrarem em contato, ou a gente entrar em contato também. No momento eu estou com uma produção restrita. Tá. Isso aí vai ao longo dos próximos 3 meses vai mudar. A gente está finalizando a franquia, aí a gente agora vai dar um outro passo, um passo após o outro, né? E isso aí vai ser possível. Porque realmente, assim, para quem tem uma restrição alimentar, você vai num lugar, não tem nada que você possa comer, é complicado. Nem o pão de queijo, no lugar que a gente foi outro dia, né? Nem o pão de queijo eu podia comer, porque tinha glúten.
Nem isso. Como que pode? Como que tem glúten dentro do pão de queijo? Desculpa, não dá. Não dá. Colocar farinha de trigo no pão de queijo? Não dá. E não era um lugar... Era um lugar muito legal, não inclusive. Era um pé sujo, né? Não era um pé sujo, né? Uma área nobre aqui do Rio de Janeiro, um lugar que acabou de abrir, maravilhoso. E aí, de repente, você só pode tomar uma água, sabe? É injusto. Como é que a gente sai com as pessoas e com tantas pessoas com restrições, né? E não ter um único item é realmente complicado, né? Então, gente, se você tem aí um café, um restaurante, um bistrô, uma marca, e você não tem nenhuma opção para atender hoje os seus clientes, faz um contato com a Silvia lá no Armazém 14, que ela vai encontrar uma solução para você. Mas não deixe de atender as pessoas, não. Eu acho que hoje em dia, até pra gente convidar, sabe, um amigo, às vezes eu fico pensando sobre isso. Como é que eu vou convidar um amigo para tomar um café, para encontrar, se eu sei que ele tem uma restrição alimentar? Sei que a pessoa só vai sentar e beber água. Fica até chato, né? E agora, quando a gente descobre um único lugar que tem, aí a gente espalha essa notícia. Fica todo mundo indo naquele lugar. Assim, eu, sinceramente, assim, como é uma questão de saúde minha, tem muita gente acha que a questão do glúten é mimimi, mas não é mimimi, é saúde. Eu, às vezes, deixo de fazer certos programas porque eu sei que não vai ter nada para comer. Vai ficar todo mundo comendo e eu não vou comer. Aí eu realmente abdico desse tipo de programa. Porque, né, vai ficar ali bebendo aguinha só, a gente não vai, né? Dá até uma tristezinha. Me conta aqui uma outra coisa. Um momento que foi muito desafiador para vocês. De repente, um cliente que chegou com um pedido que vocês falaram assim, gente, nunca ouvi falar. Ou por que isso, assim? Você lembra de alguma história, assim, muito diferente? Olha, uma vez teve uma cliente na loja que ela tinha alergia até a arroz. Que isso, gente? Nunca ouvi falar. Ela não podia comer arroz também. Isso foi desafiador conseguir um biscoito para ela. A gente saiu procurando, a gente saiu lendo todos os rótulos e a gente encontrou um biscoito de aipim que ela podia comer. Ótimo. Acaba que fica pra sempre, né? Assim, a pessoa fica apegada àquela marca, né? Fica. Isso já tem alguns anos. Hoje em dia a gente já teria mais outras possibilidades para ela. Tá. Porque o mercado cresceu muito. Há 10 anos atrás, gente, tinham 2 marcas de pães no mercado. Hoje em dia a gente deve ter mais de 10 marcas de pães diferentes, uns 60 sabores de pães diferentes. Então, assim, hoje, você não enjoa mais. Na época que eu descobri a minha alergia ao glúten, tinha exatamente essas 2 marcas, então eu comia durante 2 meses o mesmo pão, o mesmo sabor. Era muito sem graça. Muito sem graça. E ainda acabava e você ficava 3 meses sem. Exatamente. Imagina então, assim, isso. Hoje em dia, comer sem glúten é tranquilíssimo. Tranquilíssimo. E tem as associações que juntam as pessoas, que descobrem marcas novas. Eu acho também que o mercado se movimenta para criar outras soluções, né? O que você vê de tendência que a gente já está vendo na prateleira ou que a gente vai ver ainda esse ano? Produtos cada vez mais puros, muita coisa para você, muitas coisas compostas, tá vindo agora alguns shakes de superfoods que são realmente muito bons, com muitos produtos, com muitos ingredientes da Amazônia, muitos frutos e plantas da Amazônia também. Nossa, que legal. E a tendência também dos cogumelos, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem café com cogumelo, tem os termogênicos, são esses cafés que não só te dão uma energia física, mas mental muito grande. Faz uma diferença muito grande quando você toma um desses cafés. Há muitos anos atrás, teve um dono de uma grande marca que ele mostrava fazer o café, você batia com manteiga ghee. Era meio estranho, mas isso dava uma energia danada também. Eu lembro desse café. Ele tinha até um nome. Será que eu lembro? A gente falava... não vou lembrar, mas eu lembro dessa época, de tomar o café com a manteiga ghee. Foi meio no CrossFit que eu descobri isso na época. Eu já fiz CrossFit, viu, gente? Eu sei que não parece. Mas em algum momento da vida eu fazia. E tinha isso. Era meio que um pré-treino, sabia? Você podia tomar até no CrossFit, que as meninas tinham lá, tiravam um café expresso, botavam uma colherinha de manteiga aqui na xícara e botava o expresso pra sair ali, a gente tomava. Era maravilhoso. E aí a gente pulou, então, desse café... Daqui a pouco ele vai vir o nome na minha cabeça, agora que eu não tô lembrando. E a gente vem, então, pro café com cogumelo. Qual que é a vantagem de consumir esse cogumelo? Desse jeito, assim, hoje? Bom, o cogumelo faz uma... Se a gente pensar no cogumelo, o que
que são cogumelos, né? Eles não são plantas, eles fazem uma simbiose com as plantas, que eles levam... tem uma questão da oxigenação, e eles têm vários efeitos. Obviamente que existem os alucinógenos, tem os cogumelos venenosos e tem cogumelos que são bons para o corpo e mente, né? Aham. E são esses, assim, várias coisas não são liberadas pela Anvisa, mas aos poucos eles estão voltando a liberar. Houve uma época que tem o Lion's Mane, são uns 3 ou 4 tipos de cogumelo. Tá. Nos Estados Unidos está muito em voga no momento. Na Califórnia, principalmente, que é ali um dos redutos da alimentação saudável no mundo, né? Tá. E isso está vindo com mais força agora. Ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, eu imagino que seja liberado aqui também. Ah, legal. Hoje, o que você acha que é mais desafiador no seu negócio, na sua área? São essas liberações, talvez? É lento para liberar no nosso país? É lento, muito lento para liberar. Então, tem coisas que são muito boas que tem lá fora. Que a gente ainda não tem acesso? Que a gente não é que a gente não tem acesso, não pode nem produzir porque a Anvisa não permite. Entendi. Nossa, sim. Eu lembro que quando vocês estiveram numa feira, né, ou num congresso, talvez, de saúde, de medicina, você falou sobre esse cogumelo, sobre esses produtos com cogumelo. Eu lembro disso de uns meses para trás. Então, alguns a gente já consegue produzir aqui. Teve uma Isso, em março. isso. Então, alguns já estão sendo produzidos aqui com coisas aqui da nossa terra mesmo. Exatamente. Nossa, isso é legal. Tomara que cresça esse mercado, que a gente tenha acesso cada vez mais e que chegue logo nas lojas, né? Isso. Pra gente partir aqui para finalizar, o nosso podcast chama Cê Vende o Quê? Para combinar bem com o meu mineirês. E também porque eu acho... eu converso com muita gente, né? Atendo algumas pessoas. Se você não sabe, a gente trabalha com tráfego pago, então a gente faz campanha de mídia na internet. Se você quiser uma análise do seu negócio, aqui embaixo tem algum lugar que você pode escrever pra gente, preencher seu formulário, pra gente sentar junto, trocar uma ideia e entender sobre o que seu negócio precisa, né? De fato, dentro do universo do marketing digital. E eu trouxe esse nome, assim, do Cê Vende o Quê? Porque, principalmente, nos dias de hoje, a gente segue empreendendo, segue vendendo alguma coisa por um motivo. Não necessariamente para vender um produto, né? Então, não é ir lá e só vender um eritritol, um xilitol, uma farinha de amêndoa, né? E aí, eu gosto de caçar um pouco com as pessoas. É uma ideia e não é, que é o propósito. Por que a sua marca existe? Então, para a gente finalizar, eu queria que você pensasse aí com calma para responder para a gente o seguinte. No fundo, você vende o quê? Eu vendo uma oportunidade das pessoas se alimentarem bem e, através dessa boa alimentação, ter bem-estar, se sentirem melhor. É isso que eu vendo para as pessoas. É excelente. E assim, muitas vezes é ir lá conversar com a gente, bater um papo, ser bem atendida, ajudar a solucionar um problema no iPhone. A gente tem várias clientes. Outro dia a gente tem uma cliente que ela tem uns 90 anos de idade e ela recebeu um negócio do laboratório dela e ela não sabia fazer. Ela foi lá na loja pedir ajuda. Oh, meu Deus, então, olha assim, isso, um lugar seguro. Ela veio, ela foi no lugar onde ela achava que iria receber ajuda. Não tinha nada a ver com qualquer produto, ela não comprou nenhum produto, ela foi lá, a gente ajudou ela, a gente recebeu ela com o maior carinho. É uma cliente nossa, que está sempre por ali. Então, assim, é um lugar para a gente se sentir bem, para a gente ser acolhido, para a gente entender que todo mundo é gente. Por isso que na minha loja tem carne orgânica, tem coisas veganas, tem coisas para os celíacos, para os não celíacos, para as pessoas que não têm restrição alimentar nenhuma, para pessoas que só querem comer coisas orgânicas, porque nós somos todos diferentes e também no quesito alimentação. E a gente está no mesmo lugar. E um bom lugar de convivência, que é o que a minha loja, o bairro, a cidade, o estado, o país que a gente mora, isso é sociabilidade. A comida faz a gente ser mais social. A comida junta as pessoas na mesa, a comida faz as pessoas chegarem mais perto uma das outras. E essa é a nossa função também, né?
proporcionar ótimo. esses momentos, né? Sim, sim, porque acaba que a família consegue ficar toda na mesma mesa, reunida, se alimentando, cada um dentro das suas possibilidades. Exatamente. Ai, muito bom. Muito obrigada, viu, por vir, por participar com a gente, por bater esse papo. Espero que você tenha gostado também de estar aqui no podcast. A gente gosta muito de falar, a gente tem aqui, né? Eu tenho a habilidade de falar infinito, não sei se você sabe disso. Se você não sabe, acabou de descobrir. E eu vou convidar você, então, para seguir a Silvia nas redes sociais, através da loja, o Instagram. Armazém 14 Produtos Naturais e o Armazém 14 Shopping Tijuca. Lá dentro do Instagram, bem debaixo do nome, ele tem um link ali na biografia, que tem acesso para todos os lugares que você pode consumir os produtos. No e-commerce, nas plataformas de iFood, tem os endereços, tem o número do WhatsApp de todas as lojas. Então, se você tiver dúvida, quiser saber o preço de alguma coisa, quiser entender como que encomenda um bolo, é só chamar as meninas lá, que elas estão prontinhas para atender vocês. Vai ser um prazer muito grande. E vem conhecer a gente, vem na loja, vem experimentar, vem ver como que a gente trabalha, vem ver tudo que a gente tem lá. Tem muita coisa legal para ver. Assim, tem não só coisas de comer, tem óleos essenciais também. Que é verdade? Toda essa parte dos sentidos também, que é uma coisa que é muito legal. É isso, tem livro também. Tem livro, tem óleos essenciais, tem cosmético, tem doce, tem ideias para presente, tem reposição, tem muita coisa. 5.000 itens, gente. É coisa pra caramba. Muito obrigada, Silvia. E espero que você volte em breve, quem sabe na segunda temporada. Bianca, muito obrigada. Vai ser um prazer voltar na segunda temporada. Adorei. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu trouxe um presente pra você. Olha aqui, é para você levar para casa a nossa caneca. Expandir, evoluir e conquistar. Esse é o lema, é por isso que a gente faz o que a gente faz. Eu já tava de olho nessa. Eu trouxe uma. Eu amei, linda, obrigada. Obrigada, viu? Se você ficou até o final, não esquece o meu like e assina aí o canal. Te vejo em breve. Tchau. Tchau.